E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está aí a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha? Onde vocês estiverem nesse Brasilzão de cidades infinitas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, onde vocês estiverem na Bahia, em Pernambuco, nesse Brasilzão, né, de cidades praticamente infinitas. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma. Muito obrigado mesmo. Agradecendo a você que está aí consumindo o nosso conteúdo, agradecendo também aqueles que estão fora do Brasil, né, que estão na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, onde você estiver aí nos Estados Unidos, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus, se estiver na África, se estiver na Europa, na Itália, em Roma, na cidade de Roma, outras cidades italianas, se você estiver em Portugal, em Lisboa, ou outras cidades de Lisboa, né, brasileiros aí espalhados por esse mundão de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz sempre nessa estrada da vida, dessa longa existência que nós temos aí, sempre, né? Deus no comando, Deus sempre no comando. Amém, 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 amém. Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, entra lá no Instagram, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, ao nosso conteúdo, se essa pessoa não conhecer, tranquilo? Beleza? Então comente também, se você quiser também comentar, o comentário é livre aí, você pode mandar um like aí para mim, beleza? Muito obrigado mesmo, tá? Só 10 segundos é o tempo de ali tomar uma água, a gente vai ali rapidinho, toma uma água e volta depois que passar aqui a vinheta do canal, né? A gente tomar uma água ali rápido para deixar a garganta de boa. E em 10 segundos nós estaremos aqui de volta. Só vamos amarrar aqui as carrapetas do negócio, deixar tudo para no final tá com o vídeo aqui prontinho, tranquilo? Então não sai daí, 10 segundos é o máximo. Passando a vinhetinha, passa a vinhetinha, a gente volta aqui, beleza? Valeu, tchau, tchau. Pronto, voltei. Seguinte. Há muito tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu fiz um vídeo, né, de um teatrólogo inglês chamado Christopher Marlowe, com este livro aqui, ó, Dr. Fausto, esta obra aqui. Fiz há algum tempo e pensei com meus botões, né? Naquela época eu pensei assim, caramba, quando eu daqui a algum período, né, alguma hora, eu vou voltar a mexer com Christopher Marlowe, este autor teatral, né, desse famoso Dr. Fausto, que depois virou o Goethe. O Goethe trouxe lá com Fausto, né, o Fausto Goethe, e que virou outras obras aí, João Guimarães Rosa, etc. Trabalharam com Fausto. Eu pensando com meus botões, futuramente, quem sabe, o Brasil vai ter outros textos, vai ter, além do Dr. Fausto, né, que é das poucas coisas que tinha à época do Christopher Marlowe. Eu pensei com meus botões. Futuramente, quem sabe, nós vamos ter aí uma das outras 5 peças. Ele escreveu 6 peças, além de deixar 2 poemas quando ele faleceu aos 29 anos de idade em 1593. Ele que é de 1564, a mesma, 2 meses antes do Shakespeare nasceu. Ele também nasceu em 1564, faleceu com 29 anos de idade, com causas absolutamente misteriosas. Ele deixou o Dr. Fausto, além das peças Tarmelão o Grande, o Dido, a Rainha de Cartago, um Judeu de Malta, o Eduardo II e o Massacre de Paris, as 6 peças, né? As 6 peças que ele deixou em vida e que influenciaram pra caramba o Shakespeare, né? O Shakespeare, ele escreveu Henrique VI e também foi influenciado por conta do Tarmelão, que influenciou Henrique VI, e também Eduardo II, que influenciou Ricardo II, né? Você tem aí, nesta obra espanhola, porque em português não existe em português, só o Eduardo II e o Dr. Fausto que você vai ter em português. Eduardo II eu não consegui encontrar fácil para comprar a peça que é considerada a melhor peça do Christopher Marlowe. Então eu fui atrás de uma edição em PDF espanhola, né, que essa obra completa, teatro e poesia, né, versões de Aliot Acol, Andrés
Enyals e André Jaume, esta edição que eu tenho aqui em espanhol, que eu consegui do Marlowe, porque é realmente complicadíssimo, ó, da Epublibre, né, Christopher Marlowe, aqui, ó. Eu consegui este material do Marlowe, que, como eu falei, é muito difícil de ser encontrado. No Brasil tem 2 peças, você não encontra quase nada dele na internet. Muita coisa em inglês, muita coisa em inglês, mas assim, não tanto quanto deveria, porque ele é um escritor foi um escritor muito bom, né, principalmente de teatro. Ele era um cara realmente que tinha a manha do teatro, tanto que o Shakespeare era rigorosamente deslumbrado por ele, deslumbrado quanto assim, os autores, os críticos, os autores de teatro, os críticos dizem que o Shakespeare chegou até, como era da mesma idade e ele mexia com teatro, ele deve ter chegado até a trabalhar com o Marlowe no teatro. Ele deve ter feito alguma peça do teatro como ator, alguma peça do Marlowe, provavelmente das primeiras ele trabalhou de alguma forma com o Marlowe. Quer dizer, como eu falei, ele tão deslumbre que se você vai pegar o Henrique VI dele, tem a ver com o Tarmelão, ou como poderia dizer, né, o Tarmelão grande, né? Você também vai ter o Ricardo II, também, que é influenciado, que tem alguma coisa do Eduardo II. Você tem isso, o Shakespeare ele se deixou influenciar, principalmente nas primeiras peças, e ele vai fazer uma homenagem ao Marlowe no Hamlet. Você vai ver ele tendo uma homenagem no Hamlet, lá naquela peça, na peça que tem dentro do Hamlet. Ele vai escrever a peça, e ela tem influência exatamente do Marlowe, que é o rato, né? O rato, acho que é o rato, se eu estou lembrando aqui, a ratoeira, que a métrica ali, ela é marloniana, entendeu? Marloniana, quer dizer, você vai ter todo esse processo. O Marlowe, ele era metido ali com a nobreza. Nunca com muita certeza, que ele era um espião. Ele estava a serviço da monarquia e trabalhou como espião, uma espécie de James Bond, uma coisa desse naipe. Ele entregava os caras. Ele era muito mal visto, principalmente por um Thomas Kidd, que também era escritor de teatro à época. Escritor de teatro, e era mal visto. Ele vai ser assassinado em 1593 de forma assim nebulosíssima. Ele vai estar comendo num restaurante lá, num lugar lá, e um cara vai mexer com ele vai entrar em atrito com o sujeito vai matá-lo, entendeu? Dessa forma. E assim, diferente de Shakespeare, ele tinha um diploma, ele estudou nas melhores escolas. O Shakespeare já não era bem visto, justamente por conta disso, porque as más línguas dizem que o Shakespeare veio de baixo, né? O Marlowe não. Então você vai ter essa pequena. Todas as biografias, inclusive eu vou ler aqui daqui a pouco. Eu vou ler o Otto Maria Carpo e também o Will Duran, que vão falar exatamente sobre isso. Aqui, ó. Vão falar exatamente sobre isso. Então eu selecionei. Selecionei não, porque só tem 6 peças. Eu até cogitei a possibilidade de fazer uma a uma essas peças, falar uma sobre a trágica história do Dr. Fausto. Não precisaria, porque eu tenho vídeo, né? Então eu teria 5 peças aqui para falar, e eu falei, não vou mexer com isso não, vou fazer um geralzão, porque não tem nada. Não tem nada no YouTube. O YouTube, se você for pescar, muitas das coisas que você vai ver falando, você vai escutar, né? Vai ser falando do Fausto, em inglês, né? Você vai ter lá no original Fausto, o Eduardo II, que é considerada a melhor peça dele, que representa o melhor dele, o Dr. Fausto, que é a mais famosa. Então tem pouca coisa do Christopher Marlowe. Eu falei assim, então vamos levantar um pouco essa régua da bagaça, né? E vamos voltar aqui para o Marlowe. Fazer um geralzão. Quem sabe futuramente, se eu conseguir pegar os livros em português, se sair decente, além do Eduardo II e A Trágica História do Dr. Fausto, quem sabe se vier o Judeu de Malta, o Tarmelão,
eu não faça um vídeo exclusivo, né? Um vídeo exclusivo sobre as obras, sobre essas 5 obras, do 5, porque uma já fiz, né? Das 5 obras do Marlowe, além dos 2 textos de poema dele, né? O Ero e Leandro e o Pastor Aprisionado a Seu Amor, que são 2 poemas. Quer dizer, eu me excluí até de pegar muita coisa da própria poesia dele, porque está em espanhol. E o texto dele não é um texto simples. Não é um texto simples. Pelo que eu peguei dos comentadores que existem na internet falando sobre o Marlowe, no geral, o texto dele não é um texto simples. Ele era um cara que trabalhava o texto. O Shakespeare é simples perto dele. O Shakespeare, para os comentadores, é extremamente simples, tanto que fez sucesso e virou o que virou ao longo desses mais de 500 anos aí. Entendeu? Então, assim, eu deixei para lá, eu falei, não vou me enfiar na poesia dele, nos versos dele, que também influenciou o Shakespeare também. O Marlowe influenciou demais o Shakespeare. Foi assim foi algo que se tornou onipresente na obra dele, principalmente nas primeiras peças. Ele só foi se libertar disso lá por volta de 1599 e 1600, que aí ele foi remar, o Shakespeare foi remar sem tanta influência. Mas como eu falei, ele vai deixar isso bem explícito quando colocar na ratoeira, no Hamlet. Ele vai escrever no estilo, ou a peça de teatro, ela vai ser gerida no estilo do Marlowe. Sensacional. Procurem, leiam. Se você não leu Shakespeare, se você não leu se você não leu o Hamlet, procure aquela peça que vai estar dentro do Hamlet, que ela vai ser encenada, ela está exatamente no estilo do Christopher Marlowe. Este caboquinho aqui, que essa foto, inclusive, essa imagem, ela assim, tiraram, né, de um retrato que encontraram lá, da pintura, e que se supõe ser o Marlowe, beleza? Então nós vamos ter 5 peças, eu não vou falar, não vou dar aqui muito do Dr. Fausto. Nós vamos ter a primeira peça, que é Dido, a Rainha de Cartago, que o Marlowe vai fazer lá por volta de 1580 e pouco. Ele vai encenar essa peça por volta de 1580 e pouco. Essa peça vai ser influenciada, ele vai tirar de algumas passagens do Virgílio, ele vai tirar de algumas passagens da Eneida, do Virgílio, vai trabalhar a ideia da chegada do Enéas, né? O Enéas vai chegar em Cartago, ele vai se encontrar com a Dido, ela vai viver a grande paixão da existência dela. Ele vai rodar, vai contar a história de como se deu, né, a Guerra de Troia, como se deu a Guerra de Troia e tudo que aconteceu, porque quando ele chegar em Cartago, já vai estar sabendo, né, do que aconteceu com Troia, vai ter a narrativa de como isso sucedeu, só que ele tem uma missão, ele se apaixona pela Dido, se apaixona, mas ele tem uma missão que é fundar a nova chamada Roma. Ele vai fundar Roma e vai ter que abandonar a Dido. E aí ela se mata. Isso ele vai fazer em 5 atos, cada peça dele com 5 atos, né? Ele vai representar de como isso sucedeu. E ela vai acabar se matando no final porque ela não vai aguentar, ela não vai aguentar o fato de ter sido abandonado pelo Enéas e se mata no final. Aqui, ó. Nós temos aqui do Virgílio, ó. Vendo? Essa é a primeira peça escrita pelo Marlowe, que é justamente a Eneida, que vai tirar da Eneida Dido, a Rainha de Cartago. A segunda peça que ele vai escrever vai ser justamente a Tarmelão o Grande. O que é Tarmelão o Grande? Tarmelão o Grande vai contar a história de um cita, um sujeito saído lá da Mongólia, lá dos recantos da Mongólia, e este homem vai simplesmente conquistar o mundo. Ele vai sair com um exército de mongóis, uma espécie de mongóis, e vai conquistar o mundo. Ele vai conseguir simplesmente fazer um estrago no chamado mundo conhecido. Ele vai fazer um estrago no chamado mundo conhecido. As peças do Marlowe, elas são povoadas
pela ideia de sangue, né? A sangueira. O Shakespeare, inclusive, nas primeiras peças, como se diz, ele vai copiar o Marlowe. Ele vai simplesmente fazer com que tudo que se origina ali sejam sangues e sangues e sangues, miséria, batalha. Vai ser uma destruição total, né? Seria no Wikipedia, aqui ele seria um turcomano, né? Turcomano. Mas ele nasceu perto de Chimkent, no Cazaquistão, ali por volta de 1405. Então nós vamos ter como se fosse um mongol, né? Ele é um mongol que ele vai justamente ele vai trazer cadáveres e mais cadáveres para o mundo. Ele vai destruir o mundo conhecido, Marlowe. Ele vai destruir o mundo conhecido. Não vai ter pena de ninguém. Ele não vai ter pena de ninguém. Vai ter um acontecimento muito interessante aqui na peça, que eu não posso deixar de contar. Como o mundo ele é interessante, né? Nós temos o mundo ele sofre transformações assim interessantes. Essa peça foi encenada na Inglaterra agora por volta de 2000 e pouco, 2005, 2006, algo desse naipe. E aconteceu um fato interessante que eu nas minhas pesquisas eu fui atrás. Um senador, um homem aí que foi encenar essa Tarmelão. Ele fez uma modificação na peça bem interessante, né? Ele vai tirar tem uma cena aqui que eu até vou ler aqui agora, só para vocês se situarem no que eu estou falando, ó. Tamelão, né? Diga-me, Kazan, onde está o Corão turco? As pilhas de livros supersticiosos achados nos templos de Maomé, que tomei por um deus, serão queimados. Tomei por um deus, serão queimados. Aqui estão, Senhor. Assim eu gosto. Prepara o fogo. Ele vai lá e acende a pira, né? O Zukazan. Em vão adoro os homens Maomé. Minha espada envia os turcos ao inferno. Matam seus sacerdotes e amigos e vivo sem que Maomé me toque. Há um Deus cheio de ira vindificante, desde que irrompeu o trono e o raio, cujo azote sou e eu obedeço. Com que Kazan faça esse fogo crescer. Agora, Maomé, se podes fazer algo, desce dali e faz o milagre. Faz o milagre. Se você não fizer o milagre, você não é digno de ser adorado, de ser venerado. Se suportas que o fogo queime o livro que toda a tua religião repousa, que aspire ao Corão até o trono, donde descem, que junto a Deus te sustenta, ó vingança sobre esta minha cabeça, que contra a tua majestade brande uma arma e deprecia a essência de tuas leis. Bem, soldados, Maomé segue em Averno. Não podes ouvir a voz de Tamelão. Consegui outra deidade de culto. Se algum Deus é um Deus de firmamento, podes só é Deus e nenhum. Se ele pode fazer se ele pode fazer o milagre, ele seria Alá, né? Seria um Deus e nenhum mais que ele. Aconteceu na Inglaterra o seguinte: foi encenada essa peça e o diretor lá da peça ele resolveu trocar o Alcorão por outros livros, que ele disse que não queria mexer com o Islã. Ele não queria mexer com o Islã nem com o Alcorão, pegar o Alcorão e jogar no fogo, né? Ele deu para trás. Deu para trás. Ele não quis fazer isso. O Marlowe, ele vai, né? Ele vai tanto no Dr. Fausto, no Dido ele vai usar o Virgílio, no Tarmelão ele vai usar justamente essa crítica, né, ao Islã, ao cristianismo e tantas outras religiões. Ele vai trazer o Tarmelão como o maior nome que já existiu, o mais poderoso. Ele vai trazer, ele vai vender aquela ideia de que não existe Deus,
Ele vai pegar o Alcorão, assim como ele vai fazer com o cristianismo e o judaísmo, ele vai trazer para o mundo o poder do homem acima de qualquer coisa. O homem é uma visão bem renascentista, né? O homem é mais poderoso que Deus, mais poderoso que Deus. Não, assim, não dá para você, ele não vai deixar o homem numa posição de inferioridade a Deus, porque ele considerava que o homem tinha poder para fazer coisas. Então ele vai trazer esse Tarmelão exatamente nesse processo, que o homem que é o poder, não Deus. Aí ele vai fazer uma crítica aí no Judeu de Malta, que é a outra peça dele, ele vai trazer uma crítica ao cristianismo propriamente dito, ao judaísmo. Ele vai trazer o Barrabás, né, o Judeu de Malta, que é um homem que vai ter toda a sua riqueza confiscada nessa ilha de Malta. Inclusive, eu vou trazer aqui uma crítica, né, do próprio Harold Bloom aqui, ó. Vou ler aqui nessa passagem aqui, que ele vai falar sobre essa peça, como isso influenciou e o que era essa peça, quer dizer, essa peça do Barrabás, qual era a diferença que você vai ter, né, do Shylock, né, do Barrabás, né, se você vai ter o Shylock que do Mercador de Veneza, que o Shakespeare ele vai fazer o Mercador de Veneza para contrapor ao Barrabás do Judeu de Malta, vendo? Do Judeu de Malta. Entendeu? Ele vai fazer esse contraponto. Então, o Shylock, que é para mim uma peça melhor do que o Judeu de Malta, o Judeu de Malta é um ser terrível, ele é roubado, o dinheiro dele é confiscado lá pelo pessoal de Malta lá, então ele traça uma vingança terrível, ele vai traçar uma vingança, ele vai usar a filha, né, para entregar a cidade de Malta aos mongóis lá, aos mongóis. Ele vai inclusive vai cometer assassinatos, ele vai matar inclusive a filha envenenada e vai matar os pretendentes da filha, entendeu? Ele é um ser nebuloso, mas olha só o que o Harold Bloom fala aqui, ó. Olha só. Ó, na peça, cristãos e muçulmanos saem-se pior do que Barrabás, pois se pudessem, seriam tão perversos quanto Barrabás. Falta-lhes, porém, a índole malévola. O judeu criado por Marlowe é simplesmente consequência do delírio de Christopher Marlowe, pleno de uma energia diabólica, invertendo todos os valores, zombando de tudo e de todos. Grande fuga da realidade, a peça O Judeu de Malta exalta o mal ativo e diminui o bem passivo, e pode ser considerada a Ubu-Rei de seu tempo. Essa Ubu-Rei, eu tenho a peça aqui, eu já li essas peças do Ubu-Rei do Jarry, né? Do Jarry. Eu vou futuramente, se Deus quiser, um dia eu vou fazer a resenha desse Ubu-Rei, que também não tem, né? Também não tem resenha por aí, também não tem nada falando, né? A rúbrica de Jarry dizia: a ação não transcorre em parte alguma, ou seja, na Polônia. Talvez uma das primeiras piadas de cunho étnico. No mesmo espírito, a ação da peça de Marlowe transcorre em Malta, ou seja, em parte alguma. Marlowe não contou com fontes literárias ou históricas, e a ação poderia transcorrer em qualquer ponto do Mediterrâneo, em qualquer século. Logicamente, após Maquiavel, né, que Maquiavel, o Marlowe era maquiavélico, né, ele era o seguidor de Maquiavel. Nós também já fizemos aqui uma resenha, inclusive do Olavo, veja aí no canal, do Olavo falando do que é a peça, as peças e o príncipe, né, do Maquiavel. Assista no canal, vale muito a pena. E o Marlowe, ele era um discípulo de Maquiavel, né? Ele vai até falar aqui, ó. Após Maquiavel, que no prólogo estamos a aclamar Barrabás. Barrabás ou Jesus, Barrabás ou Jesus. Conforme Maquiavel, seu mestre, o judeu criado por Marlowe é obcecado por política, ou seja, por princípios que anulam Cristo. Anulam Cristo. A política, ela anula Jesus Cristo. Maquiavel, ela anula Jesus Cristo. Portanto, se você é cristão, você não mexe com política. É óbvio, é básico, que a política do mundo não é uma política de Deus. É uma política baseado em Maquiavel. E isso foi bem dito, bem escrito pelo Olavo de Carvalho, no que eu coloquei aí há algum tempo. Procure no canal. O demoníaco Barrabás, delirante em sua perversidade,
não tem em comum com Shylock, figura amargurada cuja vingança permanece centrada em Antônio e não em todos. Né? Se você pegar lá o Mercador de Veneza, a vingança é no Antônio, que era apaixonado lá, tinha uma apaixonite lá pelo sujeito lá. Que inclusive isso vai ser o. Que engraçado, né? O Shakespeare também, essa peça, O Mercador de Veneza, no meu entender, ela tem a ver também com o Eduardo II. Eduardo II, que é depois do Dr. Fausto, né? Foi a outra peça que o Marlowe escreveu. O Marlowe escreveu. O que é Eduardo II? Eduardo II é uma peça contando a história do rei inglês que era absurdamente apaixonado, né? Ele tinha uma paixão por um sujeito, do Galveston, né? E ele vai largar, ele vai deixar tudo, o reino dele todo, por conta dessa paixão homossexual. O rei ele tem uma esposa chamada Isabel, e essa esposa ela é meio que ela é deixada de lado, tem um filho, Eduardo III. Essa paixão é tão absurda que esse Eduardo II, que tem aí filmes, tem filmes espetaculares, tem série da BBC, vale muito a pena. Se você pegar a sequência de reis britânicos, né, que inclusive muitos baseados nas peças do Shakespeare, né, Henrique V, etc. Você vai ter muita coisa do Shakespeare. E esse Mercador de Veneza também tem influência do Eduardo II, por conta da paixão, né? Da paixão desse Eduardo II pelo esse Galveston. Então ele vai deixar o reino dele vai. Os barões vão ficar enciumados, porque ele vai fazer esse Galveston é um barão, esse Galveston não tem base nenhuma para isso, mas ele vai fazer como se ele fosse o segundo do rei. Se deixasse, provavelmente ele seria o sucessor, né, do próprio Eduardo. Eles têm um Covescot, é uma relação extremamente homossexual. Ela é homossexual na base, não tem jeito, na base. Então ele vai acabar abdicando porque é o seguinte, os barões vão matar esse Galveston, os barões vão matar e ele não vê mais sentido. Ele não vê mais sentido. Gente, é uma peça extraordinária, bem escrita. Essa é a melhor peça que ele escreveu. Os sentimentos, a natureza do Eduardo II, o sujeito, o interior do sujeito, o sofrimento, a infinita paixão, né? A infinita paixão que esse Eduardo, que esse rei tem por esse Galveston. E quando ele é obrigado a abdicar, ele vai ter das cenas mais extraordinárias, né? Que ele vai passar semanas e semanas, semanas e semanas, já que o amor dele se foi, ele não vê mais sentido para a vida dele. Ele é largado na torre enlameada. Ele vai passar se bobear meses mal comendo, e ele vai ser largado no chão, na lama. Um rei, né? Foi um rei largado na lama, para ali a míngua, até que vão chegar lá alguns homens lá e vão assassiná-lo. E diz a lenda, porque não é contada aqui na peça, não é falado na peça, eles vão enfiar um ferro em brasa no ânus dele. E até aqui é citado aqui que o grito desse Eduardo II, dá para, assim, eles até cogitam assim, não, nossa, ele gritou tão alto que toda Londres escutou. Toda Londres escutou. É um negócio terrível, terrível, terrível. E alguns alegam até que o fantasma desse Eduardo II, ele ainda está pairando, ele paira ainda nesse local onde ele morreu, ou ele morreu na torre, né, ou ele foi levado por uma casa abandonada, um local abandonado onde ele foi assassinado. Ainda tem essas controvérsias. A última peça que ele escreveu, mas ela ficou incompleta, e não foi. Ele estava se dedicando justamente a escrever Ero e Leandro, né, os poemas, e também O Pastor Aprisionado a Seu Amor. Quer dizer, essa peça não chegou a ser encenada com ele em vida, em 1593. Ela meio que foi descoberta muitos anos depois, fragmentada, e aí alguns autores passaram a complementar essa peça. O Massacre de Paris, que é contando a noite de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, onde um sujeito ele vai pegar
ele vai simplesmente pegar e vai ser chegado lá para, né, o nome do sujeito seria aqui, se eu pegar aqui, tem o Gonzalo, tem o Lorde Almirante, tem o Príncipe de Condé, tem o Carlos IX, né, o rei da França, a Catarina de Médici, nós vamos ter o Gonzaga, o Rex, vamos ter todo o Duque de Anjou, Navarra, vamos ter essas figuras, o Duque de Guisa, que vai ser o responsável pelo assassinato dos huguenotes, os protestantes franceses. Então vai ser vai ter aqui todo o cenário de morte. Os huguenotes eles vão ser assassinados, vão ser jogados no Rio Sena, justamente por poder. Esse Carlos IX ele vai ser assassinado, ele vai morrer, provavelmente envenenado, e ele vai ser sucedido por um outro rei protestante chamado Henrique. E esse rei é que vai mandar assassinar esse Duque de Guisa. A peça ela não é bem escrita, provavelmente ainda estava sendo redigida, né? Ele não teve tempo para fazer um bom trabalho com ela. Então ela ficou meio incompleta, algumas partes, inclusive, acrescentadas, descobertas depois. Ela tem eu acho que ela chega até 5 partes, mas assim, você precisa de um entendimento, de uma leitura profunda para você conseguir fazer as conexões. Embora, se você souber sobre a Noite de São Bartolomeu, já ajuda pra caramba. Já ajuda pra caramba. Então ela tem essas nuances, vai ter esses assassinatos, esse duque vai ser morto, ainda vamos ter o Ramos, o Taleus, o Dom Maestro, vai ter vários personagens ao longo da peça. Deixa eu fazer as leituras aqui do Otto Maria Carpo, para vocês terem ficar só na minha voz, né? Vou trazer aqui uma Eminência Parda, um Auxílio Luxuoso, tanto do Will Durant quanto do Otto Maria Carpo, desta obra aqui, ó, História da Literatura Ocidental. Tá vendo? Essa aqui, ó. Primeiro essa aqui. Vamos ver aqui, ó. Ver aqui. Nos últimos anos de sua curta existência, Thomas Kidd estava envolvido no fim violento da vida, não menos curta, de Christopher Marlowe. Até há bem pouco se acreditava que Marlowe, boêmio, devasso e desenfreado, de convicções ateístas e atitudes provocadoras, tivesse sido assassinado em consequência de uma denúncia de Kidd. Agora se sabe que o próprio Marlowe foi o denunciante. Desconhecidos mataram-no quando souberam que Marlowe era agente secreto da polícia. A revelação é decepcionante, embora não surpreenda. Marlowe foi um monstro, se bem que um monstro genial. Infame foi a sua vida e infame a sua morte, mas esse infame é o criador do grande teatro inglês. Durante muito tempo só foi apreciado como precursor de Shakespeare, mas hoje em dia são raros os críticos que não o consideram gênio, no sentido mais alto da palavra. A obra de Marlowe é tão monstruosa como o caráter do seu autor. E Marlowe parece ter tido consciência disso quando se idealizou a si se idealizou a si mesmo na figura do titã Tarmelão, que passa por todos os crimes para conquistar o mundo inteiro e no fim se encontra desiludido e desesperado. A mulher dele, do Tarmelão, morre. E aí ele perde toda a gana de conquistar o restante do mundo. Na própria peça, ele também quer conquistar as Américas. Ele vai conquistar a Europa, ele conquista todo mundo conhecido, os orientais, Constantinopla, e está prestes a conquistar a Europa, e depois da Europa ele quer conquistar as Américas. E no fim se encontra desiludido e desesperado. É a tragédia do niilismo. Adaptada às convenções do teatro popular, Tamburlaine, né, ou Tarmelão, cuja ação compreende um continente e uma vida humana inteira, é mais uma série incoerente de cenas do que um drama. A personagem central lhe confere, no entanto, mais unidade do que tem as peças e histórias de Shakespeare. E a retórica justifica-se também pelo elemento autobiográfico, pela tentativa de meter em cena, de colocar em cena a própria personalidade. Mas a retórica de Marlowe ainda tem outro fim, mais consciente, pretende provocar. Provocação inédita é o seu poema Ero e Leandro, hino ardente à sexualidade, a poesia mais sensual da língua inglesa e de um poder verbal irresistível. Provocadora parece a tragédia do Dr. Fausto,
que exaltam menos a sede tirânica renascentista do saber do que a resistência heróica contra a morte e todos os diabos. Marlowe está sempre exaltado e, no fundo, não pretende outra coisa senão exaltar-se a si mesmo, o ego, né? O superego. E, no fundo, não pretende outra coisa senão exaltar-se a si mesmo, chegando até às fronteiras da paródia. Só assim é possível interpretar a mais monstruosa de suas peças, O Judeu de Malta. Eliot chama-lhe farsa trágica, lembrando as caricaturas michelangelescas de Daumier. Nas monstruosidades de Marlowe, há um elemento que as eleva acima da região do grito inarticulado, o verso branco. Marlowe é o criador do verso dramático do teatro inglês, e este seu mérito não pode ser sobreexaltado. Criou o verso. Ben Jonson, aqui ó, Ben Jonson o chamava de Might Line, que é capaz de exprimir todos os sentimentos humanos e simbolizar, pela duração do ritmo, as diferenças de caracteres e paisagens e a dureza do tempo. O próprio Marlowe deu provas dessa capacidade verbal no lirismo exaltado do Dr. Fausto, e em estilo mais sentencioso na melhor construída de suas peças, que é Eduardo II. Há quem admita a superioridade dessa história sobre os primeiros dramas históricos de Shakespeare. Marlowe subordinou os motivos políticos à tragédia humana do rei. A história da deposição e morte do tirano Eduardo II não é um espelho para magistrados, mas a tragédia da decadência de um homem perverso e corrupto que se eleva na hora da agonia à grandeza trágica. Aquilo que eu falei, né, no final, quando ele está lá jogado no barro, quando ele passa por todas as situações, né, de arrogância, etc., até ficar lá largado, sem nada, entendeu? Comendo nada, comendo fezes. A peça, ela é realmente extraordinária, essa Eduardo II. Ela é extraordinária. O milagre de transformar personagem antipático em heróis nobres realizou o Marlowe pela nobreza do verso. Ele vai citar aqui um verso, né, do Pay Natural's Debit with Chashful Continence, aí vai, né? A subordinação da vida humana às leis da fortuna parece sabedoria renascentista, mas o Pay Natural's Debt lembra antes o desejo dos estoicos de conformar-se com as leis da natureza, e é Cheerful Continence, a resignação estoica. Marlowe é um homem barroco, fantasiado de boêmio da Renascença. Espírito barroco, em forma renascentista, seria a definição do teatro elisabetano inteiro, no qual Marlowe é o Spiritus Rector, o primeiro gênio. Caramba, hein? Aí ele vai colocar aqui, né? A revalorização atual de Marlowe faz parte de um movimento crítico de dimensões mais amplas, beneficiando também Ben Jonson. Aqui, ó. Eu tenho essa peça aqui do Ben Jonson no canal, viu? Procurem. Essa aqui, ó, Ben Jonson, no canal, Volpone ou A Raposa. Ben Jonson, Middleton, John Webster e outros dramaturgos da época. Repete-se com certa insistência que obras comparáveis a Dr. Fausto, Volpone, de Changeling e The District of Mouth não se encontram entre as peças de Shakespeare. É um movimento saudável capaz de tirar o maior dos dramaturgos da solidão incomunicável na qual a idolatria do século XIX colocara. Contudo, é preciso moderar certas reivindicações. Ele vai falar aqui de Shakespeare, né? Aí ele vai falar aqui do Shakespeare. Aqui, ó. Também tem aqui, ó, Bill Bryson, tem aí no canal Shakespeare. Eu fiz uma pequena biografia de Shakespeare tirada desse texto aqui. Tem em português, tá? Tem em português. Bill Bryson tem essa edição aqui em português. Procurem. Se eu lembrar, eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês olharem lá, dar uma assistida, beleza? Agora eu vou pegar o texto do Will Durant, que é a História da Civilização, esse aqui, ó, do Will Durant, falando do Marlowe. Aqui, ó, História da Civilização, volume 7, parte 7, volume 1, começa a Idade da Razão. Aqui nessa parte aqui, ele vai falar de Shakespeare, mas o nosso assunto aqui é o Marlowe. Aqui, ó. Olha só, Christopher Marlowe, 1564, 1593. Os dramaturgos não passavam tão bem quanto os atores. Vendiam suas peças a uma das companhias teatrais de uma vez para sempre por cerca de 4 a 8 libras. Não reservavam para si direito algum sobre o manuscrito e geralmente a companhia impedia que o texto fosse publicado, receosa de que uma trupe rival ousasse. Às vezes, um etnógrafo registrava um drama durante a representação e o impressor publicava uma edição adulterada da peça
que ao autor apenas proporcionava hipertensão. Tais edições nem sempre traziam o nome do autor, daí o fato de algumas peças como Arden of Faversham, de 1592, haverem passado séculos no anonimato. Depois de 1590, o palco inglês foi aquinhoado com peças de certa importância, se bem que poucas fossem as que permaneciam mais de um dia em cartaz. John Lyly abrilhantava maravilhas do seu Endymion, prepararam o espírito para o sonho de noite de verão, o Friar Bacon and Friar Bungay, de 1589, de Robert Greene, versando sobre as maravilhas da magia. Talvez tivesse trocado ideias com o Dr. Fausto, 1588, 1592, de Marlowe. Spanish Tragedy, de Thomas Kidd, 1589, narrava uma sangrenta história de homicídio, quase não deixando pessoa alguma viva no fim. Seu êxito inspirou os dramaturgos elisabetanos a rivalizarem os generais com os médicos no derramamento de sangue. Nisso, como em Hamlet, temos um fantasma exigindo vingança em um drama dentro de um drama. Christopher Marlowe foi batizado apenas 2 meses antes de Shakespeare. Filho de um sapateiro de Canterbury, talvez lhe tivesse faltado educação universitária se o arcebispo Baker não lhe houvesse concedido uma bolsa de estudos. Durante os anos de colégio, Marlowe foi empregado como espião por Sir Francis Walsingham para mantê-lo informado sobre conspirações contra a rainha. O estudo que fez dos clássicos transtornou sua teologia e o travar conhecimento com as ideias de Maquiavel deu a seu cepticismo uma feição cínica. Mudando-se para Londres depois de receber seu diploma de mestre de artes em 1587, Marlowe compartilhou de um quarto com Thomas Kidd e ingressou no círculo dos livres pensadores de Halley e Harriot. Richard Barnes, que Marlowe havia declarado que o primeiro princípio da religião era apenas manter o homem atemorizado, que Cristo era o bastardo. Se há uma religião, é então a dos papistas, porque o culto de Deus se realiza com o maior número de cerimônias. Todos os protestantes são hipócritas e burros. Todo o Novo Testamento está torpemente escrito. Além disso, declarou Barnes, este Marlowe aparece em qualquer reunião de pessoas e a persuade a serem ateias, forçando-as mentalmente a não terem medo de bichos papões e duendes, e escarnecendo de Deus e de seus ministros. Para complemento, Barnes, enforcado em 1599, 1594 por uma falta degradante, acrescentou que Marlowe defendia a homossexualidade. Robert Greene, num apelo que na hora da morte fez aos amigos, concitando-os a se reformarem, descreveu Marlowe como dado a blasfêmias e ao ateísmo. E Thomas Kidd, preso em 12 de maio de 1593, declarou sobre torturas que Marlowe era sem religião, descomedido e de coração cruel, acostumado a ridicularizar as Sagradas Escrituras e a mofar das orações. Muito antes dessas declarações terem sido feitas ao governo, Marlowe havia escrito e levado à cena dramas fortes, nos quais insinuava sua descrença. O Tarmelão o Grande, ao que parece, foi composto no colégio, foi apresentado no ano de sua formatura e a exaltação que faz do saber, da beleza e da força revela o temperamento a Fausto do poeta. Nossas almas, cujas faculdades podem compreender a maravilhosa estrutura do mundo e medir o curso de todo o planeta errante, lançando-se ainda à procura do conhecimento infinito e sempre se movimentando como as esferas incansáveis, obrigam-nos a resistir e a não descansar até que colhamos os frutos mais maduros de todos. Os 2 dramas a respeito de Timur são imperfeitos quanto à maturidade. A caracterização é demasiado simplificada. Cada personagem constitui uma qualidade. Assim Tamburlaine, o Tarmelão, representa o orgulho do poder, e o orgulho é mais a presunção de um colegial cheio de novidades mal digeridas do que a serena confiança que um soberano vitorioso tem em si. O enredo gira sobre rios de sangue, obstruídos por improbabilidades. O estilo inclina-se para a linguagem bombástica, que foi, pois, que se tornou essa peça o maior sucesso. Ela teve uma continuação, ela teve 2 partes. A primeira parte fez tanto sucesso que teve que ser feita uma segunda, que foi, então, presumivelmente sua violência, o derramamento de sangue, mas também podemos acreditar que tenha sido devido às heresias e eloquências. Encerrava pensamentos dos mais ousados, imagens que se sentiam mais profundamente, frases mais apropriadamente aplicadas do que as que, até então, o palco elisabetano tinha ouvido. Havia grande número daqueles vigorosos versos que Johnson, o Ben Jonson,
que o Ben Jonson, o vigoroso verso que Jonson iria elogiar, e passagens de beleza tão melodiosa que Swinburne se afiguravam pairar acima de todos de seu gênero. Animado pelos aplausos gerais, Marlowe, com toda a pujança de seu espírito, concebeu seu maior drama, né, a trágica história do Dr. Fausto, de 1588. A moral medieval, talvez reconhecendo que a alegria que se tem da compreensão constitui um triste prazer e que há muita amargura e muita sabedoria. Taxou do grande pecado a ânsia não reprimida de adquirir o conhecimento. As aspirações dos medievais, entretanto, enfrentavam essa proibição, chegando mesmo a invocar a magia e Satanás para descobrir os segredos e as forças da natureza. Marlowe representa Fausto como um culto e famoso físico de Wittenberg, que se aflige com as limitações de seu conhecimento e sonha com processos mágicos que o farão onipotente. Aqui na peça. Tudo que se movimenta entre os serenos polos ficará sob meu domínio. Devo mandar os espíritos buscarem para mim o que me apraz, resolver todas as coisas ambíguas e realizar qualquer empreendimento temerário que deseje, mandá-los-ei voarem para a Índia em busca de ouro, sondar os oceanos à procura de pérolas orientais e vasculhar em todos os cantos do novo mundo descoberto a cata de agradáveis e delicados frutos, mandá-los-ei lerem para mim estranhas filosofias e contarem os segredos de todos os reis estrangeiros. Há um chamado seu Mefistófeles, aparece e oferece-lhes 24 anos de ilimitado prazer e poder se vender sua alma a Lúcifer. Fausto concorda e assina o contrato com o sangue de seu braço cortado. Seu primeiro pedido é que a mais bela donzela da Alemanha venha a ser sua esposa, pois sou caprichoso e lascivo. Mas Mefistófeles dissuade-o do casamento e sugere, ao invés, uma série de cortesãs. Fausto pede Helena de Troia. Ela vem e ele se sente preso do êxtase. Foi este o rosto que lançou ao mar 1000 navios e incendiou as altíssimas torres de Ílio? Doce Helena, fazei-me imortal como um beijo, com um beijo. Ó, sois mais agradável que o ar da noite, vestida como estais, com a beleza de 1000 estrelas. Há uma cena final apresentada com grande vigor, a súplica desesperada a Deus, pedindo-lhe misericórdia, pelo menos um prazo para a condenação. Viva Fausto no inferno, 1000 anos, 100 mil anos, mas por fim seja salvo. E o desaparecimento de Fausto, ao soar da meia-noite, em meio ao choque violento de nuvens ofuscantes. O coro canta seu epitáfio, e o de Marlowe, que também, né, morreu. Cortou-se o ramo que podia ter crescido altaneiro e queimou-se o galho de louros de Apolo. Nesses dramas, talvez Marlowe tivesse purificado suas próprias paixões na procura do conhecimento, da beleza e do poder. A catarse, o efeito da purificação que Aristóteles atribui ao drama trágico, podia purificar antes o autor que a plateia. No Judeu de Malta, né, de 1589, a ânsia do poder assume a forma intermediária de sede de riqueza e defende-se no prólogo falado por Maquiavel. Sou admirado por todos e aqueles mais me odeiam, se bem que alguns falem abertamente, publicamente, contra meus livros. Ainda assim, lerão o que eu escrever e com isso atingirão a cadeira de Pedro. E quando me lançarem fora, serão envenenados pelos meus adeptos em ascensão. Considero a religião simples brinquedo e apoiar-se nela não é pecado, mas ignorância. Barrabás, o agiota, é também uma qualidade personificada, a cobiça, suscitando ódio contra todos, o que lhe dificulta os ganhos. Uma caricatura desagradável que se salienta pelos seus grandes vícios. Aprendi em Florença a agradar, dar de ombros quando me chamam de cão e curvar-me tão baixo quanto um frade descalço, esperando vê-los morrer à míngua no estábulo. Contemplando suas joias, extasia-se com a infinita riqueza num pequeno quarto. Quando a filha recupera os sacos de dinheiro que perdera, exclama numa confusão de sentimentos, porque ela vai pegar o dinheiro de volta, né? Ela vai pegar a grana de volta que os caras tinham tomado, né? Que antecipa Shylock. Ó, minha filha, meu ouro, minha fortuna, minha felicidade. Há vigor, quase frenesi nesse drama, uma mordacidade de epítetos e frases pujantes que levam Marlowe, de vez em quando, a aproximar-se de Shakespeare. Aproxima-se mais ainda Eduardo II. Aí é a melhor peça, né? De 1592. O jovem rei, coroado há pouco tempo, manda chamar seu amigo grego, entre aspas, né, Gaveston, e prodigaliza-lhe beijos, cargos e riquezas. Os nobres desprezados rebelam-se e depõem Eduardo II, que, impedido pela filosofia, chama os companheiros remanescentes.
Vinde, Spencer, vinde, Baldock, sentar-vos a meu lado. Ponde agora à prova essa filosofia que em nossas famosas escolas de belas artes bebestes de Platão e Aristóteles. Desse bem arquitetado drama, desse poema cheio de sensibilidade, imaginação e força, desses caracteres distinta e considerável e consistentemente traçados, desse rei no qual se confundiam a pederastia e o orgulho, mesmo assim perdoáveis pela simplicidade e graça, houve apenas um passo para o Ricardo II do Shakespeare, né, que surgiu um ano depois. Que teria realizado esse dramaturgo de 27 anos se tivesse atingido seu plano de desenvolvimento? Shakespeare, nessa idade, estava escrevendo obras insignificantes como Trabalho de Amores Perdidos, Dois Cavaleiros de Verona, Comédia de Erros. O Judeu de Malta, Marlowe, estava aprendendo a fazer cada sequência de cena com um enredo bem disciplinado. E Eduardo II aprendia a conceber um personagem mais do que uma simples qualidade personificada. Em um ano ou dois, teria podido expurgar de seus dramas o estilo bombástico e melodramático, ter se elevado a uma filosofia mais ampla e se conduído mais com os mitos e fraquezas do gênero humano. Seu defeito deturpador era a falta de humor. Não há em seus dramas nenhum riso cordial e a comédia incidental não atende como em Shakespeare. Ele não escreveu comédia, né? Como em Shakespeare, as suas próprias funções na tragédia, qual a de relaxar a atenção do espectador antes de transportá-lo a maiores emoções. Sabia apreciar a beleza física da mulher, não, porém, sua ternura, solicitude e graciosidade. Não há em seus dramas, nem mesmo no inacabado Dido, Rainha de Cartago, um personagem feminino vívido. O que resta é a poesia. O orador às vezes suplanta o poeta e a declamação apresenta aos brados um grande e trovejante discurso. Em muitas cenas, no entanto, o verso lúcido flui com imagens tão expressivas ou com palavras tão melodiosas que se podia julgá-lo por alguma série de fantasias de Shakespeare. Em Marlowe, os versos brancos provam ser o veículo adequado do drama inglês, às vezes monótonos, mas geralmente variados em seu ritmo e atingindo uma continuidade aparentemente natural. Sua própria história trágica encerra-se repetidamente. Em 30 de maio de 1593, três espiões do governo, Ingram Fraser, Nicholas Skerries e Robert Polley, foram jantar com o poeta, talvez ele mesmo ainda um espião, numa casa ou taverna de Deptford, a poucas milhas de Londres, segundo o relatório do magistrado William Danby. Fraser e Marlowe disseram um ao outro várias palavras insultuosas por não poderem concordar com o pagamento da refeição. Marlowe arrancou um punhal do cinto de Fraser e desferiu-lhe alguns golpes superficiais. Fraser segurou a mão de Marlowe, voltou contra este a arma e ali mesmo no local feriu mortalmente o referido Christopher, no olho direito, numa profundidade de 2 polegadas, do que Christopher Morley, acima citado, morreu instantaneamente no lugar. A lâmina havia atingido o cérebro. Fraser foi preso, alegou ter agido em legítima defesa e foi posto em liberdade um mês depois. Marlowe foi sepultado em 1º de junho numa cova agora desconhecida. Tinha 29 anos. Deixou, além de Dido, né, 2 obras de alta qualidade. Hero e Lida, e uma versão romântica em parelha, a peça Hero e Leandro, né? É uma versão romântica em parelha de versos heróicos da história que Musil havia contado no século V do jovem que encontrou a nado o Hellespont para não perder o encontro combinado. A paixão, né? O pastor aprisionado a seu amor, é um dos grandes poemas elisabetanos. Shakespeare prestou bela homenagem a Marlowe, pondo pequenos trechos desse poema nos lábios de Sir Elg Evans, em As Alegres Comadres de Windsor, parte 3.1. E por uma terna referência a Como Gostais, que é o verso 76 do Hero e Leandro. O pastor morto agora encontra seu velho e poderoso ditado. Amou à primeira vista aquele que alguma vez amou? Foi imensa a realização de Marlowe em sua breve vida. Fez dos versos brancos palavras flexíveis e vigorosas. Saltou o teatro elisabetano dos clássicos e dos puritanos. Seus versos deram forma definida ao drama das ideias e ao da história inglesa. Deixou traços visíveis seus em O Mercador de Veneza, em Ricardo III, nos poemas de amor de Shakespeare e na tendência deste para a retórica bombástica. Abriram-se caminho através de Marlowe, Kidd, Lodge, Green e Peele. Prepararam-se a forma, a estrutura, o estilo e o material do drama elisabetano. Shakespeare não foi um milagre, sim uma finalidade atingida. Este é o nosso queridíssimo Will Durant, aqui, ó.
História da Civilização, falando do Christopher Marlowe. Beleza, gente? Beleza, beleza, beleza? Massa, né? Massa. Deu para dar uma geral, porque se eu futuramente tiver as peças, né, em mão, em português, quem sabe, né? Quem sabe? Essa aqui é uma edição espanhola, que tem um PDF na internet. Se você tiver curiosidade, até que eu até coloquei no meu Kindle, né? Tá vendo também, ó? Tá vendo? Se você tiver curiosidade, tiver interesse, Christopher Marlowe, obra completa, teatro e poesia. Esta edição que eu tenho aqui em espanhol. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se você não deixe de assistir o Dr. Fausto, né, que eu tenho aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no card, aqui embaixo, aqui, ou vai estar aqui embaixo, ou vai estar aqui em cima. Um dos dois vai estar, se você tiver curiosidade de ler e também de assistir. E também vou deixar aqui também o Bill Brisson, né? Bill Brisson também vai estar aqui para você assistir também, se você quiser também, sobre a vida do Shakespeare. Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Você é sempre bem-vindo aqui no canal Paulo Darwin 1970. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.